Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai criar nossa primeira extensão e vamos entender ali a responsabilidade de cada módulo que vai ser criado a partir do Quarkus CLI. Bom, antes de tudo, vocês precisam ali ter o Quarkus CLI instalado na máquina de vocês. Nesse tutorial aqui vocês conseguem instalar o Quarkus CLI com o gerenciador de pacotes que vocês conseguem ali ter no sistema operacional de vocês, Chocolate para Windows, Homebrew para Linux e macOS e o SDKman ali para Linux e macOS também. Tem também o Scoop para Windows, então sinta-se à vontade, escolha aí a ferramenta que você prefere ali para instalar o Quarkus CLI, tá bom? Eu já tenho o Quarkus CLI, eu instalei através do SDKman. Então, se eu vier aqui e listar as versões que o SDKman traz para a gente, eu estou utilizando a versão 3.19.1. Tem um asterisco aqui e ele informa que eu estou utilizando essa versão. Só para confirmar, eu vou executar o comando quarkus-version e essa é a versão mais atual aqui que a gente tem do Quarkus. Dá para sair a 3.19.4, mas por enquanto apenas a 3.19.1 está disponível no SDKman, tá? E entrando um pouco em mais detalhes no que o Quarkus CLI pode trazer para a gente de funcionalidade, ele traz alguns comandos como, por exemplo, create app, create CLI, create extension. Então você pode criar em ordem aqui aplicações com Quarkus, você consegue criar aplicações de linha de comando com Quarkus, você consegue também criar extensões com Quarkus, buildar a sua aplicação, executar ela em modo de desenvolvimento, adicionar extensões, remover extensões, buildar a sua imagem de container, fazer o deploy da sua aplicação no Kubernetes. Dá para fazer muitas coisas aqui com o Quarkus CLI. Eu vou utilizar aqui o Quarkus Create Extension, tá? E o Quarkus Create Extension, ele permite a gente utilizar algumas opções aqui. É claro, a gente vai utilizar a opção mais simples nesse primeiro momento, mas só para vocês terem conhecimento, vocês conseguem utilizar um verbose, vocês conseguem adicionar uma descrição à sua extensão, conseguem criar a sua extensão com teste de integração ou não, com teste de unidade ou não, ou sem testes, tá? Então são essas opções que o Quarkus Create Extension dá para gente. Bom, utilizando o Quarkus Create Extension, e adicionando aqui, por exemplo, my group, tá? E aqui eu estou pegando esse exemplo aqui, tá? Deixa eu só voltar. Eu estou pegando esse exemplo aqui, que é a forma mais fácil de você criar uma extensão com Quarkus CLI. Então, olha, o Extension ID, ele é obrigatório, tá? O Group ID e o Version, eles não são obrigatórios. E o Group ID e o Extension ID e o Version, eles são separados por dois pontos, tá? Eu vou utilizar esse último aqui, tá? Só para a gente ver o que ele gera para a gente, tá? Então vai ficar Quarkus Create Extension e aqui o Group ID, né? O Extension ID e a versão da minha extensão. Vamos esperar um pouquinho. Ele executou. E uma coisa importante aqui, pessoal, é que o layout que ele detectou é do tipo standalone, tá? O que ele gera nesse layout standalone? Deixa eu abrir aqui o VS Code e vamos ver o que foi gerado aqui para gente. Bom, foi gerado um pom.xml, esse aqui é o meu parent, tá? Eu tenho aqui dois módulos, o deployment e o runtime, tá bom? Ele gerou aqui também para a gente o integration tests. Esse integration tests é uma aplicação Quarkus e ele utiliza a nossa extensão para gerar ali, criar, adicionar testes de integração. Como a minha aplicação, uma aplicação real, vai executar ali com a minha extensão, é mais
para ver na prática ali um teste de integração na realidade, tá bom? Eu não vou comentar agora sobre o deployment e sobre o runtime. Quero mostrar para vocês que existe outro layout, o layout do Quarkverse. Então, eu vou voltar aqui, uma pasta, e eu vou criar com o layout do Quarkverse. Como eu faço isso? Você pode ali criar, por exemplo, com Quarkus Create Extension e só adicionando ali o Extension ID. Dessa forma, ele vai criar a sua extensão com o layout do Quarkverse, tá? Ou vocês podem também adicionar, né, o Quarkverse io.quarkverse, pode completar aqui o seu group ID, tá? Ele vai entender que deixa eu completar aqui para mostrar como pode ficar ali, né? Então, aqui eu tenho o io.quarkverse, ele vai entender esse io.quarkverse e vai criar com o layout do Quarkverse, custom, né? É o meu group ID completo, io.quarkverse.custom. Custom é o extension ID e o 0.1 é a versão da minha extensão, tá? Tem essa forma e eu vou fazer a forma mais simples, tá? Que seria Quarkus Create Extension e o extension ID sendo custom. E aqui, olha, vocês perceberam que o layout detectado foi o Quarkverse, tá? Ele gerou para gente um artifact ID Quarkus-custom. Ele colocou o prefixo Quarkus aqui na frente do nome da minha extensão, do extension ID, tá? E se a gente entrar dentro de Quarkus Custom aqui, que foi a extensão gerada com o layout Quarkverse, ele tem aqui alguns arquivos a mais. Então, por exemplo, eu tenho um .github/workflows e eu tenho um GitHub Action para build. Então, automaticamente ele adiciona para a gente um GitHub Action para buildar nossa aplicação, para executar os testes, enfim, para a gente validar se aquele pull request foi feito e está quebrando alguma coisa ou não. Enfim, pré-release, Quarkus Snapshot, enfim, release perform, tem alguns GitHub Actions aqui para a gente utilizar. Por padrão, já vem assim, tá? Documentação, algo muito importante. Importante, se você quer disponibilizar o seu projeto para um usuário, você tem que dar para ele ali uma documentação. E essa documentação já vem bem configuradinha, tá? Tem um arquivo index.adoc, beleza? E vocês conseguem ali ter um bom ponto de partida para escrever a documentação de vocês, tá bom? O Integration Tests já expliquei no outro template, tá? Então, basicamente é isso aqui, tá? Ele traz a mais. E o que seria o Quarkverse, pessoal? O Quarkverse é o local onde, deixa eu entrar aqui, nessa org, né? É o local, né, onde as extensões do Quarkus elas vivem, né? E elas são construídas aqui, tá? Então aqui eu tenho no Quarkverse diversas extensões, por exemplo, o Backstage, Web Bundler, LangChain4j, OpenAPI Generator, tá? E eles adicionaram ali, né, o Quarkus traço como prefixo, por quê? Para seguir o padrão, tá? Tem um padrão aqui das extensões que moram aqui no Quarkverse, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o que seria ali, que é o intuito realmente desse vídeo, o que seria ali o deployment e o runtime, tá? Bom, sendo bem simplista, o deployment vai conter todo o código que vai ser executado em tempo de build, tá bom? No deployment eu tenho build steps e processors, tá? Build steps e processor. Aqui tem um custom processor. É uma conversão de você adicionar o sufixo em classes que contém ali build steps, que são processors, tá? Existem outras convenções ali, tá? Mas por enquanto vamos ficar só com essa. Um processor contém build steps, tá? Então, no deployment, no módulo de deployment, eu tenho build steps, tenho build items. Vamos ver depois o que seria o build item e como criar um build item. Nesse caso, ele está gerando um feature build item, tá bom?
E build steps são passos ali em tempo de build que o Quarkus vai percorrer até buildar a sua aplicação, tá bom? E o tempo de runtime, mas antes aqui de falar do tempo de runtime, deixa eu só falar uma coisinha importantíssima, tá? No pom.xml do deployment, é necessário que você tenha a dependência de runtime, tá? A dependência, o módulo de deployment, ele sempre termina com o sufixo "deployment", tá? Então, Quarkus Custom Deployment, tá bom? E ele depende aqui do meu módulo de runtime. O módulo de runtime, ele não tem sufixo algum, tá? Ele é realmente o nome ali da minha extensão, Quarkus-Custom, tá bom? E o módulo de runtime, por sua vez, contém todo o código que vai ser executado em tempo de runtime. E também pode conter código que vai ser gravado em tempo de build. Então, em tempo de build, o módulo de deployment pode utilizar código de runtime, a gente vai ver daqui a pouco também, nos próximos vídeos, vai utilizar esse código de runtime para gravar, tá? Para otimizar ali, enfim, em tempo de build. Então, resumindo, runtime, todo o módulo, todo o código que vai ser executado ali em tempo de runtime, e também pode conter código que vai ser gravado em tempo de build. Aqui em runtime eu tenho os recorders, a gente vai ver no futuro, tá? Mais para frente. E o deployment, ele tem aqui todo o código que vai ser executado em tempo de build, tá? Eu tenho build steps, tenho build items, tenho processors, e também eu preciso depender do módulo de runtime aqui, tá bom? E é por isso que eu consigo, se eu dependo de runtime, eu consigo pegar o código de runtime e gravar em tempo de build, tá bom, pessoal? Bom, o vídeo aqui termina por aqui, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, onde vamos falar sobre build steps e build items. Tchau, pessoal. Valeu!